Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios o presidente do IFL-BH, o Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte, Lucas Vidigal. Ele vai falar sobre o 10º Fórum Liberdade e Democracia, que vai ser na próxima segunda-feira, dia 23 de setembro, no Palácio das Artes, e que vai receber alguns nomes de peso do cenário econômico nacional, e um deles é o ministro da Economia, Paulo Guedes. Lucas, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super, é um prazer te receber. Bom dia, o prazer é todo meu. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thalita. Bom dia. Pra gente começar esse bate-papo, Lucas, primeiro, conta pra gente, além do ministro Paulo Guedes, quais outros nomes de peso o evento de vocês, o 10º Fórum Liberdade e Democracia, vai receber, e fala um pouquinho do que é que vai ser discutido efetivamente lá. Claro, o evento vai ser aberto pelo governador Romeu Zema, que vai conversar conosco, expor pra gente um pouquinho dos desafios à frente da gestão do Estado. Hélio Beltrão, o Paulo Ebel, que é o secretário especial de gestão do Ministério da Economia, também um profissional fantástico, sempre trabalhou em defesa da liberdade econômica, está fazendo um excelente trabalho à frente da Secretaria Especial. Carlos Alberto Primo Braga, um grande economista, ocupa alguns cargos de vice-presidência do Banco Mundial, professor associado da Fundação Dom Cabral, e claro, o fechamento com o ministro Paulo Guedes. E a programação, para quem quiser saber mais ou participar, Lucas, como que os nossos ouvintes podem ter acesso? Através o próprio Simpla, onde a gente consegue, onde se adquirem os ingressos, ele já traz toda a programação, os horários, quem são os palestrantes e tudo certinho. E Lucas, a gente está vivendo um momento, digamos, crasso na economia brasileira, né? Um momento até de uma transição de modelos, enfim, modelos econômicos que perduraram durante até algumas décadas no Brasil para o modelo novo que está tentando ser implementado pelo ministro Paulo Guedes, que é a grande estrela desse evento de vocês na próxima segunda-feira. As discussões vão nesse sentido, vão no sentido dessa mudança? Exato, o tema do ano é o caminho para a prosperidade, e a gente escolheu esse tema justamente em função dessa transição que nós estamos passando, não só em termos de modelo econômico e de gestão na parte política, mas da sociedade mesmo. Então, a ideia é a gente debater mesmo, buscar quais são as prioridades, quais são os problemas que nós enfrentamos e também tentar debater algumas possíveis soluções para a gente colocar de vez o país no caminho da prosperidade, do desenvolvimento econômico e social de maneira sustentável. Este é o 10º Fórum. Do primeiro para cá, o que mudou em relação à liberdade e democracia? Olha, eu acredito que em termos de liberdades no campo social, liberdade de expressão, por exemplo, liberdade de imprensa, o país, pelo menos nos últimos 10 anos, sempre teve esses direitos bem assegurados. O que eu acredito que a gente ainda precisa evoluir muito é na parte da liberdade econômica, ou seja, a liberdade, na verdade, do indivíduo poder escolher quais empreendimentos ele vai ingressar, de onde ele vai comprar um determinado produto, quais produtos ele vai comprar. Tudo isso envolve liberdade econômica e quando a gente perde liberdade econômica, em última instância a gente cria um pior ambiente de negócio, dificulta a geração de emprego, geração de renda, a criação de riqueza, que em última instância é o que vai trazer prosperidade para o país. Ô Lucas, a gente viu nos últimos dias o filho do presidente Jair Bolsonaro, um dos filhos dele, dizer que mudanças profundas só poderiam ser feitas através de um regime que não fosse democrático. O presidente endossou as palavras dele dias depois, logo depois de sair do hospital por causa daquela cirurgia. Aí eu te pergunto, vocês tratam de liberdade e democracia. Com essas declarações que a gente tem visto, em que pese a economia no Brasil está ganhando um viés mais liberal no governo Bolsonaro, vocês veem alguma ameaça para a democracia a partir de falas como essas do filho do presidente e do próprio presidente da República? Na verdade, não vejo nenhuma ameaça nesse sentido. Inclusive, assim, enxergo outros membros do governo defendendo veementemente a democracia. O próprio ministro Paulo Guedes já esteve conosco no IFL algumas vezes no passado. É uma pessoa experiente, um democrata, acredita muito no valor das instituições, da democracia. Toda a equipe econômica que nós conhecemos também vai nesse sentido. Então, francamente, eu não enxergo que a nossa democracia está em ameaça, não.
Enquanto presidente do IFL aqui de Belo Horizonte, Lucas, como que o senhor acredita que o Brasil vai estar nos próximos anos? Como que seria o futuro do Brasil para os próximos anos? Eu espero que nós caminhemos para uma sociedade um pouquinho mais livre, ou seja, o Estado se preocupando basicamente em defender e garantir os direitos individuais, o direito de liberdade, de vida e propriedade dos cidadãos, focando nisso, focando em fazer o básico e fazer isso muito bem. Segurança pública é um problema muito grande no país, então acho que não tem espaço para o governo tentar ficar fazendo gestão de empresas ou se metendo em áreas que não são primordiais. A gente tem que garantir primeiro a segurança das pessoas, os direitos individuais, e eu acho que estamos caminhando para esse sentido. Muitas pessoas, Lucas, apontam um duelo entre os valores do liberalismo e as políticas sociais. Eu queria que você falasse a respeito disso, já que vocês são liberais por essência, né? O Instituto de Formação de Líderes é um instituto liberal por essência, que você falasse a respeito disso. Existe essa, digamos, dicotomia mesmo entre os valores liberais e as políticas sociais, que são algo muito arraigado até na cultura brasileira? Eu acho que quando a gente analisa uma política pública, a gente pode separar essa análise em dois campos: o campo moral, do que é certo e errado, e o campo econômico mesmo, prático. Funciona ou não funciona? A economia não está preocupada com certo e errado, apenas com o que funciona e o que não funciona. E o que o liberal acredita, na verdade, é que menos intervenção estatal, maior incentivo à geração de riqueza, ao empreendedorismo, etc., um melhor ambiente de negócios, favorece a criação de riquezas, favorece a geração de emprego, tende a aumentar a renda da população como um todo, não é apenas para os empresários. Então, eu acredito que, e com geração de renda até é possível ter alguma rede de segurança social, assim, em última instância, mas o Estado não deve ser o protagonista na geração de riqueza. Isso, de fato, na parte prática, não é o que funciona, é o que a gente enxerga em outros países do mundo. Então vamos fazer uma comparação aqui, e é bom, essa discussão é muito interessante para o ouvinte que está nos acompanhando. Nós temos, de um lado, por exemplo, alguns países nórdicos, a gente fala da Suécia, da Noruega, enfim, que tem uma carga tributária altíssima, que tem uma intervenção muito forte do Estado nas iniciativas, e que são países que têm indicadores muito positivos. De outro lado, nós temos países que não têm essa carga tributária, não têm essa intervenção do Estado, como os Estados Unidos, por exemplo, e que também têm indicadores muito positivos e que têm uma economia, obviamente, muito fortalecida. E os Estados Unidos, a gente está falando, obviamente, até da grande referência histórica da economia mundial. Como é que fica questão de conseguir entender, e para vocês, como é que fica essa análise de perceber, talvez, que existem os bons indicadores de um lado e do outro? E por que defender essa questão do minimalismo, digamos assim, do Estado na economia, diante também de outros modelos que conseguem atender ao cidadão? Sim, essa é uma ótima pergunta, Rodrigo. Na verdade, quando a gente vai comparar o desempenho ou indicadores sociais, IDH, etc., entre nações, é um pouco temerário a gente isolar um único fator como carga tributária e falar que é por isso, né? Atribuir todo o resultado àquele único fator. Quando a gente pega os países nórdicos, por exemplo, a gente vê que tanto Noruega quanto Suécia, Finlândia, Dinamarca, todos esses países que são referência, apesar da carga tributária elevada, por alguns exemplo, casos até mais de 50%, né? Sim. A gente vê, por exemplo, que o ambiente de negócios é muito melhor, o tempo para se calcular o pagamento dos impostos é menor, a facilidade para se abrir empresas é muito maior, a abertura econômica, importações e exportações são maiores do que no Brasil, por exemplo. Então, na verdade, isolar um único fator como carga tributária e atribuir a isso o sucesso ou insucesso não é muito legal. O que a gente tem que analisar são mais fatores mais amplos, e o que a gente observa nesses países que você citou como exemplo é que, de fato, o ambiente de negócios é melhor, existe menos intervenção estatal, por exemplo, na regulamentação, na burocracia para se abrir um negócio, muitas vezes muito menos leis trabalhistas também. Então, e isso também ajuda no desenvolvimento desses países, dessas sociedades.
desburocratizar para poder crescer, né, Lucas? A gente fala muito isso aqui com os entrevistados que a gente recebe no momento que o país passa por tanto desemprego, os pequenos negócios e os pequenos empreendedores aí tentando erguer o seu negócio, e que muitas vezes é barrado justamente pela burocracia, né? E que impede aí que os estados, a gente fala principalmente de Minas Gerais, que vive essa crise aí econômica, com o governo tentando reverter o caso, mas que muitas vezes as pessoas são barradas justamente por causa dessa burocracia, né? Sem dúvida. A gente tem que lembrar que no país, no Brasil, a maioria dos empregos formais do setor privado, mas a maioria esmagadora, estão em micro, pequenas e médias empresas, não estão nas grandes empresas. Então, é natural a gente imaginar que um ambiente de negócios mais favorável para esse segmento de micro, pequenas e médias seria melhor para a geração de emprego, para aumento de renda e etc. Empreender no Brasil é para corajoso, né? É para corajoso, exato. Então, naturalmente, se a gente melhorar o ambiente de negócio, e aí a gente precisa ter em mente que excesso de burocracia para uma grande corporação que fatura bilhões, etc., nada mais é do que 0,1%, 0,2% a mais de custo. Mas ela paga ali um advogado, um escritório de advocacia, um contador, um escritório de contabilidade grande para lidar com isso. O pequeno e o médio empresário, ele não tem como fazer isso. Então, de fato, essa burocracia, a regulamentação exacerbada, as exigências trabalhistas, o engessamento, né, das leis trabalhistas, isso dificulta muito o crescimento das pequenas e médias empresas e o surgimento de novas empresas também. Lucas, você falou do que vocês consideram como excesso de leis trabalhistas, né? Que outros países têm menos leis trabalhistas do que o Brasil. De maneira geral, até porque o nosso tempo é finito no rádio também, a gente lida sempre com essa pressão do tempo. Mas qual seria o modelo que o IFL e vocês defendem de uma legislação trabalhista para um país como o Brasil, por exemplo? Olha, eu confesso que o IFL, eu aqui estou representando o IFL, a gente não tem um modelo a gente não se propõe a desenvolver um modelo nesse sentido. O que a gente defende de maneira geral, de fato, é menos regulamentação, maior facilidade para contratar e para demitir também. Se o custo para demissão for muito alto, o empresário pensa duas vezes na hora de contratar também, e então a gente acredita que isso, na verdade, traz mais benefícios do que malefícios para o trabalhador. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Combinado, Lucas? Combinado. Para começar, democracia. Fundamental. Política no Brasil. Confusa. Futuro do Brasil. Estou otimista, acredito que positivo. Políticas sociais, a favor ou contra? Muito amplo essa pergunta. Neutro. Liberalismo existe de fato? No Brasil? Sim. Não. Liberalismo versus marxismo. Liberalismo, essa é fácil. Muito bem, a gente recebeu aqui o presidente do IFL-BH, o Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte, Lucas Vidigal, e ele que veio falar com a gente a respeito do 10º Fórum Liberdade e Democracia, na próxima segunda-feira, 23 de setembro, a partir das 2h da tarde, no Palácio das Artes, que vai ter, inclusive, a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, e claro, você vai acompanhar a cobertura disso tudo na Rádio Super e também no Jornal Tempo e no Portal Tempo. Lucas, obrigado pela visita, foi um prazer recebê-lo. Obrigado a vocês.